desempenho, é uma busca incessante dos principais times do futebol brasileiro. Agora, o resultado é muito bom, sem dúvida é muito bom, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, que não é pouca coisa, se recua um pouquinho no tempo, havia uma certa descrença, né, com relação aos passos do Flamengo, mas agora é líder do campeonato, ele pode se segurar lá, tem elenco para isso, né? Eu acho que perder jogadores, já disse aqui, não é nada bom, o ideal seria sempre com os seus principais jogadores, mas o que se oferece nesse momento, nesse calendário, no mundo real, é isso. E o Flamengo, mesmo perdendo jogadores, tem um elenco forte. Os substitutos podem fazer um bom papel nesse período de falta dos seus jogadores já convocados. Isso acontece com as outras equipes também. Alguns não têm substitutos à altura, vão sofrer um pouco mais, mas e também é oportunidade, como eu disse aqui, para perceber que na hora que você precisa do elenco, de jogadores que não são titulares, eles não têm nenhum tipo de utilidade. Aí você começa a ter que avaliar. Imagino que o RH do clube tem que avaliar. Adianta ter esses jogadores, ou esse número de jogadores? Não seria melhor economizar e ter um número menor, mas com jogadores mais qualificados, já que você pode controlar o valor da tua folha de pagamento? Essa é a pergunta que, nesse momento, se impõe. Né? Surgiu esse obstáculo. Os jogadores bons vão embora para suas seleções. Eu até disse que o Palmeiras tinha que soltar rojões, não é verdade? Porque não teve o Piquerez convocado. Todo mundo já dava com ele, vai convocar, vai perder também o Piquerez. Não perdeu, ele fez até gol. Tá certo? Então é isso. Quer dizer, pensava que perderia um jogador, não perdeu. Isso o Abel devia ter colocado na entrevista. Puxa vida, nós somos beneficiados, né? Todo mundo falava que o Piquerez ia embora, ele ficou e a gente não perdeu um jogador importante. Então é isso. Bom, o Tite falou depois do jogo, vamos ouvir o técnico do Flamengo depois da vitória contra o Grêmio no Maracanã. Pedi ao presidente, quando ele estava na oração conosco, se eu podia, de alguma forma, ser pretensioso. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele se ele sabia por que nós tínhamos vencido. E ele respondeu equipe. E ele respondeu aquilo que ficou representado. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram num jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, Alan e Ayrton, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Inclusive com o apoio de torcedor. Não é só a oportunidade de quem entra, mas é de quem permanece de jogar bem também. Se não fica assim, uma desculpa, já uma muleta pronta. Modificamos muita gente, então tá justificado. Não. Tem que produzir quem está produzindo bem e quem entra também. Para que essa situação aconteça. E aí ela se forma aquilo que nós falamos, que ela fica um grupo forte. Com todas as dificuldades, porque mudar com tanta gente assim e tu manter coordenação de movimentos é muito difícil. E fica aqui o meu agradecimento ao torcedor que entendeu isso. E que depois dos primeiros 10 minutos ele começou a apoiar a equipe, porque compreendeu das dificuldades, do enfrentamento, e começou a apoiar. Bom, o Tite falou, né, teve desfalques, teve problemas. Ontem o Luiz Araújo foi um destaque do jogo, entrou, fez 2 gols, importantíssimo na vitória do Flamengo. A gente tem até as estatísticas do Luiz Araújo no jogo de ontem, que foi o jogador que decidiu a partida para o Flamengo. Ele jogou por 60 minutos, né? Entrou ainda no primeiro tempo com a contusão do Igor Jesus. O Igor Jesus torceu o tornozelo. Então o Luiz Araújo atuou por 60 minutos, fez 2 gols. Um passe decisivo, uma grande chance criada, 5 finalizações, 2 no gol e 1 na trave.
acertou 88% dos passes e acertou o único drible que tentou. Luiz Araújo foi um destaque, Mauro. Ele que começou no banco, né? Porque o Tite quis manter a ideia do Gerson pelo lado direito, que vinha funcionando, né? O Flamengo cresceu na temporada com o Gerson jogando por ali. Então, ele jogou com o Léo Ortiz, Igor Jesus, um zagueiro e um volante mais marcador ali, fazendo essa função. Mas na lesão do Igor Jesus, ele fez essa mudança que você já falou, Gerson no meio. É um período que o Tite terá poucos jogadores à disposição, esse período de Copa América. Tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. O Gerson voltando ao meio, Luiz Araújo na ponta. Você imagina que será isso nesse período? Acho que para o próximo jogo com certeza. E as opções, né? São poucas, né? Que se você olhar no banco ontem, você falou mesmo, tinha o Everton Araújo, que jogou muito pouco, e o Vitor Hugo. Pouca gente no meio. Pro lugar do Arrascaeta é o Lohan, e não tem mais muito onde buscar. Ele vai ter que mexer, agora o Cebolinha tá fora. Como que você imagina esse período, Mauro? Com pouca gente, com poucas opções, que o Tite vai ter que se virar. Ele tentou manter a estrutura, não tirando o Gerson da posição dele, mas aí se viu numa situação em que, para manter o Gerson na direita, ele teria que colocar o Vitor Hugo, que não é volante, ou o Everton Araújo, que é um jogador com pouca experiência no time principal, né? Até entrou no finalzinho do jogo ontem. Acho até que ele colocou o garoto até para sentir um pouquinho o jogo e tal, porque vai precisar dele em algum momento. E talvez seja domingo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que é fora de casa. É importante agora, até o torcedor, o Tite falou já sobre isso, entender que nesse momento vai ter que tentar pontuar. Por exemplo, jogar todo desfalcado, com várias ausências, com um jogador machucado, domingo contra o Atlético, é um jogo que você tem que entender. O empate é um bom resultado. Se o Atlético vencer, ele passa o Flamengo na classificação. Ele pode até ser o líder, dependendo de outros resultados. Então é importante entender jogo após jogo e pontuar ao máximo. Claro que você vai ao Paraná pensando em vencer, mas entender que não é ruim empatar. Pelo contrário, ainda mais dessa maneira. O time está muito desfigurado. Ontem, improvisações, também circulou informação aqui, acho que foi o Vene Casagrande, jornalista lá do Rio de Janeiro, publicou que o Gerson e o Fabrício Bruno jogaram até o final com dores, seguraram a barra. Então, vai ser assim. E é sempre bom lembrar, vou lembrar isso todo dia. O calendário é assim porque a CBF determina. Porque os clubes... Ontem teve um que foi na coletiva, um repórter, não é porque os clubes assinam. Eu queria saber o que eles assinam. Assinam o quê? Onde que eles assinam? Não assinam nada, amigo. Isso aí, a CBF fala, esse é o calendário. Acabou. Os clubes reclamaram esse ano, foram 12 reclamaram lá, pediram para mudar o calendário, para ajustar as datas, para não ter Copa América paralela ao campeonato. A CBF andou. Vocês têm que contratar mais jogadores. Foi a resposta, mais ou menos, foi essa. O Flamengo, em 2021, enviou 25 sugestões para a CBF para o calendário de 22. E tudo bem, obrigado aí pelas sugestões. E é assim que funciona. Então, assim, os clubes são subservientes muitas vezes, mas o calendário é, sim, de responsabilidade dela. Só dela. E não adianta um clube, 2 ou 3 reclamando. Mesmo quando 12, que é mais da metade da Série A, reclamou, ela ignorou. Ela só ouviu os clubes agora nessa bucha que foi o problema lá de ter que parar ou não o campeonato sob forte pressão por conta da enchente lá no Rio Grande do Sul. Aí ela convidou os clubes, vamos aqui ouvir vocês. Que deveriam nem ter ido. Agora você resolve, você não faz o calendário sozinho? Aí os clubes erram. Não vou não, resolve você aí, o que você quer fazer. Essa é a sua responsabilidade. Né? Aí a CBF quis ouvir. E quando divulgou o calendário do ano passado, publicou uma nota no site com o calendário falando que uma grande conquista, né, e seria mantida, não teremos jogos em data FIFA. Ignorou a Copa América. A Copa América é o quê? A data é o quê? Ora bolas. Então vai ser assim até o final. E não é só o Flamengo não, tem mais clubes evidentemente. Mas é bem importante bater nessa tecla, porque vai se criando uma ideia por desinformação de que, não, o clube tal aceita, o outro concorda. Não tem escolha, amigo, não tem escolha. Ela vai lá, coloca o calendário e acabou. Como agora, semana passada, o Lohan, que jogou ontem, entre outros meninos, treinando com o Ramon Menezes na Granja Comari. E a seleção sub-20 não vai à Olimpíada, não se classificou, não tem nenhum jogo. Chegou o Benetosse, o xarope com a confiança Benegripe. É tosse, Benetosse. Ao invés do menino treinar com o time no clube, com o técnico do profissional, ele tem que ficar lá treinando em Teresópolis. Qual o sentido disso? Mas ele não tem obrigação de ceder.
Tem que ceder. Não, para treinamento não. Tem que ceder. Tem que ceder. Ficou claro, o Palmeiras... Os clubes tiveram que ceder. Não cederia. O Flamengo pediu liberação. Aí convenceram. Quer dizer, não, é convencimento, Vanderlei. O Flamengo pediu a liberação do muita Lohan. falta de força, de dizer, olha, sim, mas o que faz? Cara, treinamento... Sim, mas o que faz? Mas a CBF vai lá e fala, vai ficar e acabou. O Nogueirópolis não pode peitar. Mas o Flamengo... O Flamengo peita. O Flamengo reclama publicamente. O Bruno Spindler foi suspenso porque criticou a CBF. Foi suspenso. 20 dias que criticou a CBF. O Marcos Braz já criticou. O Flamengo já enviou sugestão, já protestou. Não adianta. Agora, por exemplo, os clubes de São Paulo não querem também mexer com a federação porque acham que ganham muito dinheiro no Campeonato Paulista. Tem esse outro lado. Mas é verdade. Então, sim, mas eles podem ganhar muito dinheiro no brasileiro, claro, um brasileiro muito melhor. É verdade. E o paulista mais curtinho. Por isso que quando o técnico reclama que está jogando demais, o campeonato está apertado e tal, precisa combinar com o presidente. Porque eles reclamam